Amiguinhos e amiguinhas, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas vocês estão nos assistindo e hoje já quero cumprimentar meu amigo real e neste momento virtual, Doni Denucci. Como anda você? Salve, Sammy Boy, muito bem, melhor agora já que a gente vai abordar um assunto que vocês, nossos estimados parceiros de jornada no mundo dos investimentos, sempre pedem pra gente voltar a falar. Hoje é dia de abordar os fundos imobiliários, mais do segmento de logística. Isso porque esse foi o segmento que melhor enfrentou a crise causada pela pandemia. As pessoas tiveram que ficar em casa nos últimos 2 anos, as compras feitas pela internet aumentaram muito no país e as redes varejistas precisam de um número cada vez maior de galpões. Tanto que, quando analisamos a vacância, que é o número de imóveis vagos do setor logístico, no primeiro trimestre desse ano, ela estava em 9,4%, o que é bem menor que os 25% registrados bem antes da pandemia, isso em 2017. E com essa redução no número de galpões vagos, analistas do Itaú BBA sugerem que a tendência agora é de aumento nos preços dos aluguéis dos galpões, já que até aqui eles estavam estagnados. No relatório, o banco justificou essa conclusão por conta da queda na vacância ser um indicativo, já que dentro de uma dinâmica normal de mercado, primeiro a vacância física precisa cair, o que já aconteceu, para depois o poder de barganha passar para as mãos dos proprietários. Para aqueles espaços que ficam localizados em regiões nobres, a perspectiva de aumento nos valores já está próxima e pode acontecer já nos próximos trimestres, o que pode, evidentemente, aumentar os rendimentos dos cotistas nesses respectivos fundos. Claro que as despesas, assim como a inflação, são consideradas, no final das contas, pela gestão do fundo. Mas fato é que quando aumenta-se a receita de um FII, se ele não tem despesas que comprometam, Doni, quem investe acaba sendo beneficiado. E diante disso, 7 fundos imobiliários logísticos estão sendo recomendados pelo Itaú BBA. São eles: Bresco Logística, HSI Logística, Quineia Renda Imobiliária, VBI Logístico, Pátria Logística, 20 Logística e XP Log. Analisando o valor das cotas, o fundo da Quineia, negociado pela sigla KNRI11, é o que tem o preço mais salgado. No final de abril, as cotas eram negociadas a cerca de R$ 136. Já a cota do fundo da Pátria, negociado pelo ticker PATL11, é a mais atrativa, já que estava sendo negociada a R$ 78 no mesmo período. Quando a gente olha para o PVP, um indicador que representa qual é o valor das cotas de um determinado fundo de acordo com o seu real patrimônio, todos esses 7 FIIs estão abaixo, o que significa que eles estão negociados por um preço menor do que é a interpretação do que eles realmente valem. Se o PVP é maior que 1, isso indica que as cotas estão sendo negociadas a valores maiores do que o valor patrimonial do fundo. Se o PVP for menor que 1, significa o oposto, que eles estão abaixo do valor patrimonial. Agora, se formos ver entre eles, quem vem pagando o maior dividend yield para o seu cotista é o fundo Pátria, que desponta, com 0,77% de retorno ao mês. Nos últimos 12 meses, foram pagos 6,87%. Este é um fundo que detém 4 ativos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Este FII tem 0 vacância física, assim como o fundo Bresco, com código BRCO11, e o 20, Doni, que o ticker é VILG11. Mas os outros tipos de fundos imobiliários também têm pouca vacância. Exemplo é o VBI, 0,2%. O único que tem mais é o XP Log, 8,8% de vacância, dado ex-registrado até o fim de fevereiro. Mas esse é um bom fundo, ele tem 13 ativos, sendo, aliás, o segundo FII dessa lista com maior número de imóveis no portfólio. E isso é interessante, quanto mais ativos você tem, menor o seu risco, né? Porque significa que os investidores e o fundo não ficam reféns de poucos imóveis e com isso o risco dilui. Se você tem poucos imóveis e eles ficam vagos, você fica sem renda. Se você tem vários imóveis, o risco é diluído. Por isso também que é importante analisar não só a quantidade de imóveis, mas também o tipo de contrato de aluguel que é feito. Alguns são contratos considerados típicos, outros atípicos. No caso dos atípicos, a multa prevista no contrato é relativa a todo o período da locação, mesmo que o locatário fique um tempo e saia antes do prazo combinado.
paga sobre todo o período contratado. Exatamente. E dá para saber os tipos de contratos diretamente nas lâminas dos fundos. Mas isso não significa que um FII que tem a maior parte do seu portfólio atrelado a contratos típicos seja ruim. Até porque não adianta ter um contrato de multa pesada se o inquilino não tem bom crédito. E ter bons inquilinos acaba pesando muito mais na hora de avaliar um fundo imobiliário. Bom, dos 7 fundos indicados pelo Itaú BBA, o que tem a maior liquidez na bolsa é o fundo XPlog. 38.475 cotas negociadas diariamente, o que dá mais ou menos 3,8 milhões de reais todos os dias. Já o HSI Logística é o que tem menos negociações, 4.500 mais ou menos. E esse dado é importante da gente trazer aqui, porque muitos avaliam um fundo imobiliário por vários motivos. Porque indicaram, porque está em alta, porque a cota está barata, porque paga bons dividendos. Mas se um fundo tem baixa liquidez e você investe nele e de uma hora para outra quer sair, quer recuperar o seu dinheiro, se desfazer dessas cotas, você precisa ter alguém que compre essas cotas no mercado secundário. Se você quer vender, Sammy Boy, não tem quem compre, não adianta, você não consegue se desfazer, não consegue recuperar seu dinheiro ou vai ter que abrir mão do valor justo e aceitar um preço muito menor para vender as suas cotas. Não é o caso do HSI, mas tem fundos que não têm volume de negociação e, por vezes, oferecem altos retornos em determinado período, justamente para atrair cotistas. Por isso, sempre dizemos para estudar o histórico da gestão, entender os fundamentos e avaliar se este ou aquele fundo imobiliário vai de encontro a seu perfil de investidor. E claro, diversificar entre as modalidades. Hoje a gente trouxe fundos imobiliários de um único setor para mostrar o atual cenário do segmento que pode ser beneficiado com o reajuste dos aluguéis. Mas não é recomendado apostar apenas em FIIs de logística, por exemplo, né? Você precisa misturar, mesclar com fundos de CRIs, fundos de shoppings, de lajes corporativas, fazer uma composição, né? Tanto que na carteira da Nuinvest tem apenas um desses fundos que a gente trouxe hoje sendo indicado, é o Bresco Logística. Depois tem um mix com fundos de outros segmentos. Aliás, vamos deixar essa carteira de FIIs na descrição deste vídeo, mas vale ressaltar que o ponto positivo do setor de logística é que ele geralmente tem contratos de longuíssimo prazo e tem muitas empresas de e-commerce como locatárias. Só que são essas companhias que estão em uma realidade que não tem mais volta, a das compras pela internet. Essa é uma cultura que, de fato, veio para ficar. É isso, Sammy Boy. Vamos agora para o Giro de Notícias. A Didi Global vai ter suas ações deslistadas da Bolsa de Nova York, no que encerra o conflito entre a empresa com o governo chinês. A medida foi votada em maioria pelos acionistas da companhia. A gigante chinesa de transporte chegou a sofrer uma investigação do governo asiático quanto suas práticas de política de dados, dias depois de abrir capital no mercado americano. Resultado: as lojas de aplicativos removeram 25 apps operados pela Didi. E o Banco Central Europeu sinalizou que deve aumentar sua taxa de juros para acima do campo negativo até setembro deste ano. A medida é contra o aumento da inflação depois de atingir um pico histórico em abril deste ano. A Starbucks anunciou que vai encerrar de modo definitivo as suas operações na Rússia depois de 15 anos em atividade no país. A movimentação, que segue os passos do McDonald's, é uma resposta à guerra na Ucrânia. Com mais de 130 unidades na Rússia, a maior rede de cafeterias do mundo já tinha suspendido seus serviços por lá ainda no início de março. Segundo a Starbucks, seus quase 2.000 funcionários continuarão sendo pagos pelos próximos 6 meses. Além disso, a empresa disse que irá auxiliar os colaboradores na procura por novos empregos. Notícias giradas, Doni. Então só temos que agradecer a você que nos acompanhou. Claro, você, Doni, pela companhia. Pedir para você dar aquela força, dar um like no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário. Que temas você gostaria de ver aqui no Cafeína? De resto, nos vemos no Invest News. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau.